Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para comentar nesse vídeo sobre dois assuntos dois assuntos muito tristes, por sinal, que tem deixado a internet empolvorosa. Vocês devem estar acompanhando aí nos últimos dias esses dois temas, né, que vieram à tona. E o primeiro é a respeito de uma criança de 11 anos que foi vítima de estupro e teve que fazer um aborto. E essa criança, esse bebê que ela estava esperando já era um bebê de 27 semanas, pelo que eu andei lendo na internet, né? E ela foi submetida a esse aborto, então teve a gestação interrompida. E o que eu gostaria de falar a respeito disso, a minha opinião a respeito disso, é que como cristã eu jamais poderia ser conivente com o aborto, né? Porque eu acho que em hipótese alguma nós temos o direito de tirar a vida de alguém. E nesse caso em específico, é uma situação extremamente triste, extremamente delicada, porque trata-se de uma criança de 11 anos que foi vítima de abuso, foi vítima de estupro, e isso é algo muito constante nos nossos dias, acontece com bastante frequência. As crianças estão sendo devastadas, nossas crianças estão sendo devastadas muitas vezes dentro da sua própria casa, no seio familiar. A maioria dos abusos acontece por quem deveria proteger, né? São pessoas da família e muitas vezes o próprio pai. E algo muito, muito triste, muito chocante, saber que nós temos que, como uma forma de aliviar um mal, de aliviar um problema, a nossa sociedade aplaudir esse tipo de situação. E, infelizmente, o que a gente tem visto é que cada vez mais a nossa sociedade caminha para isso. Então, aplacar um mal causando um mal maior ainda. E, infelizmente, a única pessoa que pagou por esse crime foi esse bebê, que não teve a possibilidade de vir ao mundo. E é algo terrível para nós, como cristãos, como sociedade, ter que, infelizmente, interromper a vida de uma pessoa, porque esse bebê nós não sabemos o que ele seria. Poderia ser um grande médico, poderia ser um político influente. Nós não sabemos, nós interrompemos a vida de um ser que às vezes seria uma figura de renome, uma figura importante para a sociedade, para o futuro do nosso país. É muito triste. E eu também aqui não posso dizer que numa situação dessa eu seria favorável à morte do estuprador. Também não, porque eu não sou favorável à morte em situação alguma, em hipótese alguma. O estuprador é uma pessoa horrível, um ser terrível, uma pessoa repugnante, mas existem formas de julgar a atitude dessa pessoa. Nós temos legislações para isso, nós temos o direito para isso. Então, essa pessoa que cometeu esse tipo de crime, ela deve ser julgada, sentenciada, né, condenada, e ao final ela que cumpra a pena dela. Que, diga-se de passagem, a legislação penal não é nada complacente com estupradores, sabemos muito bem disso. Então, essa pessoa deve ser submetida a um julgamento. Não estou aqui dizendo que ele deve ser morto, mas o bebê, menos ainda, né? Eu acho que numa situação como essa, se a criança já estava num estágio tão avançado da gestação, onde muito provavelmente ela foi submetida a um parto induzido ou a uma cesariana, de qualquer maneira ela teve que retirar esse bebê, então poderia ter tirado esse bebê com vida e ter dado para adoção. Tenho certeza de que existe algum lugar, alguma família que iria acolher com muito amor e amar muito esse bebê, mas infelizmente ele não teve essa chance. Muito triste mesmo, lamentável que coisas assim aconteçam entre nós. E a outra história
que vocês devem estar lendo aí, devem estar acompanhando, é de uma atriz chamada Clara Castanho. O que nós vimos a respeito dessa moça é que ela foi vítima de abuso, né? Foi estuprada e ela descobriu essa gestação já em estágio bastante avançado. Quando ela foi fazer um exame de rotina, estava passando mal, sentindo alguma coisa, e ao fazer esse exame de rotina, ela descobriu que tinha uma gestação. E o mundo dela caiu, porque ela já tinha sido vítima de estupro, ela não teve coragem de denunciar esse agressor, algo muito sério, porque isso não pode acontecer. Nós devemos sim denunciar esse tipo de crime. Isso não pode ficar só com a vítima. É insuportável para a vítima, né? Já é triste demais uma mulher ser vítima de estupro. É algo repugnante na nossa sociedade. Já é muito terrível. Imagina ter que conviver com isso, por medo, por não querer ter a vida exposta, enfim, N situações que levam a vítima a agir dessa maneira. Mas, enfim, ela foi vítima de abuso e ela descobriu essa gestação, que era uma gestação indesejada para ela, né? Ela conta, né, em carta aberta, ela conta que quando descobriu a gestação, ela não quis essa criança. E eu também não estou aqui para julgar a atitude dessa moça, porque nós não estamos na pele dela. Realmente ela não tinha estrutura, né, emocional para criar essa criança, para dar o amor que esse bebê merece. E diferentemente da menina de 15 anos, a Clara Castanho, ela fala numa carta aberta que ela não quis abortar esse bebê, né? Ela quis deixar o bebê vir ao mundo e procedeu, tomou todas ela fez todos os trâmites legais para que essa criança fosse dada para adoção. Então, ela teve o bebê. E isso é muito louvável por parte dessa menina, porque ela deu a chance desse bebê vir ao mundo. Por mais que ela não se recusasse a criá-lo, a amá-lo, mas ela deu a oportunidade dele vir ao mundo e ser amado por uma família. E, enfim, isso é muito louvável por parte dela. Muito diferente da criança de 11 anos que... no caso, a criança não tem culpa nenhuma, porque foram adultos por trás dessa criança que tomaram essa atitude de matar esse bebezinho, né? E então, mais duas situações muito tristes, e essa moça agora tem a vida dela extremamente exposta, né? Por algumas pessoas da internet que descobriram a história e ameaçaram expor. Inclusive, tem uma história que diz que uma dessas pessoas ligou para essa moça e falou que ia contar a história dela, e ela implorou para que não fosse contado. Inclusive, ela falou que se fizesse isso ela iria se matar, mas infelizmente a história veio à tona, foi publicado. Embora quem expôs a história dela não tenha citado o nome da moça, deixou subentendido, deixou características da moça que levou à descoberta. E agora a gente está acompanhando aí, né, esse turbilhão, essa loucura na vida dessa moça. Se já estava difícil para ela ter que conviver com o fato, assim, em sigilo, em segredo, imagina agora. A moça já foi julgada, condenada e crucificada, né? Difícil. Mas eu aqui não posso deixar de deixar a minha opinião a respeito disso. Acho que sim, foi louvável, né? Ela não tem condições de criar, mas ela deixou essa criança para adoção, para que alguém pudesse fazer o papel de criar e amar esse bebê. E o que eu concluo, o que eu posso concluir de tudo isso, amados? É que realmente a Bíblia ela traz um versículo lá em Mateus 24:12 que diz o seguinte, que e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos
esfriará. E realmente é isso que estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos sombrios, tempos em que a vida do outro, a vida do meu próximo perdeu o valor. Eu não me importo com a vida do meu irmão, contanto que eu esteja no topo das notícias, contanto que eu tenha muita visualização, que eu tenha muitos seguidores, que eu tenha muito like. Isso é o mais importante. A vida da outra pessoa já não tem mais valor, né? E é muito triste isso, porque a palavra nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E diante de tudo isso, que nós podemos concluir é que cada vez mais a palavra do Senhor vem sendo aplicada. Cada vez mais a gente se vê cumprindo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E é algo muito sério para nós pensarmos a respeito. Como cristãos, como tem sido a nossa atitude diante de tudo isso, como tem sido o nosso posicionamento diante de coisas tão terríveis, de fatos tão horríveis. Que sirva para nós pensarmos, que sirva para nós refletirmos a respeito. E é isso que eu gostaria de comentar com os amados. Se alguém quiser, pode comentar também abaixo do vídeo. Vamos falar a respeito disso. O que você acha a respeito de tudo isso? Pode deixar embaixo nos comentários e vamos interagir a respeito. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração nesta manhã. Amém? Até mais.